pessoal, vamos iniciar agora nosso conteúdo novo, que é a patologia dos ossos. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o tecido ósseo normal, tá? A gente precisa lembrar que o esqueleto ele é caracterizado como esqueleto axial, que é aquele que se refere então à cabeça, à coluna e costelas. E o esqueleto apendicular, então, que é aquela parte do esqueleto que se refere aos membros. Lembrando que o tecido ósseo ele tem sua formação iniciada lá no embrião a partir de um mesênquima diferenciado, que vai se diferenciando para uma matriz cartilaginosa. Essa, por sua vez, vai amadurecendo até se tornar uma cartilagem calcificada, e a partir do momento que ela começa a ser vascularizada, se forma de fato o tecido ósseo. Bom, o osso normal, ele apresenta a sua extremidade é denominada de epífise, ela é revestida pela cartilagem articular, a porção intermediária é metáfise, a porção média do osso, né, a parte que constitui especialmente um osso longo, né, ela é denominada diáfise, e a porção entre a epífise e a metáfise, que possui a placa articular, ela é chamada de fise. É importante a gente lembrar, então, que o osso, mesmo o osso maduro, ele vai apresentar essa área denominada de centro de ossificação e a fise, que é constituída por uma superfície de cartilagem, a partir da qual ocorre a cartilagem, o processo de ossificação endocondral, que vai constituir, então, o osso trabecular, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A partir desse tecido ósseo que se formou pela ossificação endocondral, ele precisa amadurecer e ele vai sofrer o processo de compactação nessa área aqui da metáfise, onde então ele vai amadurecer e se diferenciar para um osso maduro e rígido. Então, na porção da diáfise, a gente vai encontrar o osso trabecular. Tá? Então, as trabéculas ósseas que são entremeadas pela medula óssea. E na porção mais externa do osso, a gente vai encontrar o osso compacto, que é onde a gente encontra as lamelas ósseas em torno dos canais de Avers, e no canal de Avers, lembra, a gente vai encontrar os vasos sanguíneos. Então, essa é a constituição de um osso longo normal. A epífise, entre a epífise e a metáfise, a placa ou linha epifisária, a metáfise, onde a gente vai encontrar então a ossificação endocondral, a diáfise, onde a gente encontra externamente a ela, ou revestindo, fazendo a estrutura dela, o osso compacto, e internamente o osso trabecular. Lembrando que o tecido ósseo normal, ele é constituído, ele é formado, ou existe a porção de ossificação que a gente chama de ossificação intramembranosa, que é realizada pelos osteoblastos, que à medida que vão amadurecendo, se diferenciando e depositando no seu entorno a matriz óssea, eles vão se diferenciando para osteócitos, tá? Que são as células ósseas maduras. E também no tecido ósseo normal, a gente encontra os osteoclastos. Os osteoclastos, eles são células multinucleadas derivadas dos macrófagos, tá? E eles são responsáveis pela reabsorção óssea. Então, enquanto o osteoblasto é o responsável pela deposição de matriz óssea, o osteoclasto é o responsável pela reabsorção de matriz óssea. Tá? Então, assim, aqui a gente já começa a desenvolver um conceito de que o osso é uma estrutura extremamente dinâmica. Ao contrário do que às vezes a gente pode
pensar, ver no osso de que ele é uma estrutura estanque, quase que um tecido sem vida. Não, o osso é um tecido que está em constante, tem um metabolismo bem intenso e está em constante remodelação. Essa remodelação, então, dada pelo equilíbrio que tem entre o processo de deposição de matriz óssea e reabsorção de matriz óssea. Então, aqui, os osteoblastos, que à medida que vão amadurecendo, como eu falei, vão depositando essa matriz óssea, e no momento que ele está totalmente circundado pela matriz óssea, ele é, então, a célula madura, diferenciada, que se denomina de osteócito. Esse processo de deposição de matriz óssea, que vai ser posteriormente calcificada, é denominado de ossificação intramembranosa. Então, lembra, aquela ossificação que se dá lá na fise, a partir que resulta de uma ossificação a partir de um tecido cartilaginoso pré-formado, é chamado de ossificação endocondral, e vai constituir o osso trabecular. E aqui a gente tem, então, a ossificação intramembranosa, que também auxilia a constituir o osso trabecular, mas que especialmente produz o osso compacto, aquele da porção externa do tecido ósseo, tá? Então, aqui é um centro de ossificação, onde a gente observa, a partir dele, a formação das trabéculas ósseas, e aqui a gente encontra tecido conjuntivo, ou poderia ser o tecido da medula óssea, tá? E aqui, só lembrando para vocês a presença dos osteoclastos, que, como eu falei, eles vão estar nas lacunas de Hallship, que são os pontos onde ocorre a reabsorção óssea. De que forma ele faz isso? Ele libera enzimas líticas e faz literalmente a escavação da matriz óssea, liberando os produtos que estão contidos na matriz óssea. Dentre esses produtos, principalmente os minerais, né? Principalmente o cálcio e o fósforo. Então, aqui só mostrando, fazendo uma breve ilustração desse processo, olha ali, os osteoclastos, eles trabalham na reabsorção óssea, e enquanto está acontecendo a reabsorção óssea, os osteoblastos já vão se diferenciando, vão produzindo matriz, essa matriz é mineralizada, e esse osteoblasto, então, vai se transformar em osteócito. Tá? Aqui a mesma coisa, só complementando que esse processo de estímulo à reabsorção óssea ou estímulo ao amadurecimento de osteoblastos que vão produzir esse estímulo para que os osteoblastos produzam matriz óssea é dado por fatores mecânicos, então o estresse mesmo, impacto nesse osso, trabalho desse osso, tá? Por hormônios, e aí a gente vai ter, por exemplo, paratormônio, que vai estimular a atuação dos osteoclastos, tá? E citocinas. Todos esses fatores vão estimular os osteoblastos de superfície, e os osteoblastos de superfície, por sua vez, vão estimular os osteoclastos ou vão se transformar em osteoblastos ativos que vão sintetizar a matriz óssea, tá? Os próprios produtos liberados pela ação dos osteoclastos também vão atuar nesse processo de proliferação de células osteoprogenitoras que vão se transformar, que vão se diferenciar em osteoblastos ativos. Então, percebe que tem uma regulação muito intensa que depende tanto de fatores externos como de fatores produzidos no próprio tecido para que ocorra esse processo que a gente chama de remodelagem óssea, que é produção de matriz óssea e ao mesmo tempo que ocorre a degradação da matriz óssea. Tá? Isso é bem interessante, a gente precisa lembrar, como eu já falei, que é um processo constante. Bom, eu falei em influência hormonal, então aqui só lembrando quem são os hormônios que estão envolvidos nisso, tá? Então, o 1,25 de hidrocloricalciferol, que é o hormônio que é o precursor da vitamina D, e a vitamina D, por sua vez, que vai fazer, então, a
reabsorção, ou que vai fazer a absorção de cálcio intestinal. Esse 1,25 de hidrocolecosferol, ele é ativado no rim, tá? Então, na ausência de função renal, a gente vai ter um déficit de absorção de cálcio e, consequentemente, um problema de mineralização de tecido ósseo. Além disso, o paratormônio e a calcitonina, que regulam diretamente a função dos osteoclastos, a pituitária com liberação do hormônio do crescimento, que também faz uma regulação da proliferação e da produção de matriz óssea pelos osteoblastos, os hormônios tireoidianos também, e hormônios sexuais que fazem essa consolidação ou alvejamento da placa epifisária, tá? A ausência de hormônios sexuais fazem com que a placa epifisária se feche mais cedo e com isso se tem uma limitação ou uma diminuição do processo de crescimento ósseo. Vai ter só ali só fise para manutenção, para reposição de alguma proliferação óssea endocondral, né? Alguma ossificação endocondral, mas não uma placa epifisária intensa e ativa que vai realmente permitir o crescimento ósseo, tá? Bom, e aí só dando uma atenção especial para o paratormônio, o paratormônio ele é extremamente importante nesse processo de remodelagem óssea constante na vida adulta, porque ele aumenta a reabsorção óssea, então, paratormônio sendo liberado, o paratormônio que foi liberado, ele vai fazer aumento da reabsorção óssea, ele vai estimular a excreção do fósforo, ele vai aumentar a absorção de cálcio intestinal, então, já percebe aqui, ó, que um dos grandes objetivos do paratormônio é manter calcemia, tá? Então, por isso, ele faz a excreção de fósforo, porque a calcemia se dá de forma absoluta pela liberação de cálcio, mas também a calcemia se dá pelo equilíbrio de cálcio e fósforo no sangue. Então, a gente pode dizer, se a gente tem muito fósforo e até tem bastante cálcio, mas tem muito fósforo, a gente diz que tem uma hipocalcemia relativa. Relativa em relação a quê? Relativa em relação ao fósforo. Então, a calcemia, ela é extremamente dependente da fosfatemia, então de índices de fósforo e cálcio. Então, a gente só vai ter realmente calcemia em quantidade, uma hipercalcemia ou uma calcemia em quantidade adequada, quando a gente tiver uma proporção menor de fósforo circulante também, tá? Então, o paratormônio tem essa função, ele vai lá, aumenta, promove um estímulo à reabsorção óssea para liberar esses minerais no sangue. E ele, então, aumenta a excreção do fósforo, para a gente aumentar a calcemia relativa, e ele também aumenta a absorção de cálcio intestinal. E, além disso, ele retarda a mineralização do osteoide. Para quê? Para manter mais cálcio circulante. Tá bem? Com isso, meu povo, a gente encerra essa nossa conversa sobre força normal, tá? Acho que com isso a gente fez uma breve revisão, relembrou quais são as células que compõem o tecido ósseo, relembrou o papel delas e principalmente frisou que o osso é uma estrutura extremamente ativa, tá? Isso é importante para a gente conseguir entender algumas das patologias ósseas que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Então, nos vemos agora conversando sobre as patologias ósseas propriamente ditas.